Esta semana, o Brasil atingiu a marca nefasta de 500 mil mortos oficiais por Covid. Não importa o que você pensa, não importa qual a sua posição política, religiosa ou que o valha, alguma coisa tem que ser feita. Por isso, nós como sociedade temos que olhar para trás, ver o que fizemos de errado e olhar para frente e ver o que falta fazer, o que falta acontecer. Por isso, esse vídeo é bem diferente da maioria dos que eu faço. É um vídeo de opinião, o que eu, Adriano, penso que nós temos que fazer para poder impedir que esse número de 500 mil se torne 1 milhão, 2 milhões ou mais. Quer saber o que eu penso? Vem contigo. Quase 20 milhões de infectados, 500 mil mortos, bilhões de reais investidos, 1 ano e meio de pandemia. Você quer saber o que eu penso? Pois aqui então vai para vocês as 5 coisas que eu acho que está faltando nesse momento para a gente poder evitar que esse número de mortes aumente ainda mais. Em primeiro lugar, isso é uma das coisas mais gritantes se a gente for perceber os países que estão indo melhor que a gente na pandemia. Falta testes. Só para vocês terem uma ideia como isso é fundamental, os Estados Unidos até agora já fez meio bilhão de testes para Covid. E lá eles não contam o exame de sangue não, a gente está falando de PCR. Qualquer lugar dos Estados Unidos, um país que não tem um SUS, se você for chegar num lugar e falar, quero fazer um teste de Covid, você faz. E de graça, pago pelo governo. Quantas vezes você quiser, sem pedido de médico. E não é só os Estados Unidos. A Inglaterra fez mais de 200 milhões de testes. A Rússia, que não tem metade da nossa população, 190. Então, todo país que teve um controle real de como está a pandemia dentro dele, fez teste e teste a rodo. É só assim que você consegue saber exatamente aonde estão os focos, se a doença está aumentando ou diminuindo, se os casos estão concentrados aqui ou ali, ou em qual população. Não tem jeito. Sem teste, você está andando às cegas. E não é só país rico, não. Colômbia, proporcionalmente, fez 4 vezes mais testes do que a gente, desde o começo da pandemia. Seja SUS ou convênio, conseguir um teste de Covid no Brasil é um parto. Isso é um problema. Muitas vezes, quem procura o teste é o doente. Ele só vai atrás quando ele está sentindo alguma coisa. Muitas vezes, o teste não serve só para isso. Ele é uma ferramenta para uma cidade, para uma fábrica, por exemplo, poder evitar de fechar. Quer um exemplo? Imagina que eu sou dono de uma empresa. Eu descubro que eu tenho um funcionário doente. Eu posso pegar e testar o turno dele inteiro. E daí eu descubro que tem outros 10 caras que já pegaram a Covid. E daí eu posso pegar e acionar a prefeitura e pedir que teste a família dessas 10 pessoas. Perceba que com menos de 1.000 testes eu consegui abortar um surto de Covid. 800, 900 testes, eu consegui evitar que essas 30, 40 pessoas contaminadas pudessem se tornar algo terrível, que pudesse parar minha fábrica ou colocar minha cidade em lockdown. Por isso, gastar dinheiro com testes é economizar dinheiro. É você conseguir ter a pandemia realmente sob o controle da sua mão. Você saber aonde realmente a coisa está feia, aonde você pode abrir, aonde você pode fechar. É conseguir evitar que pequenos focos se tornem um surto gigante. Não existe controle da pandemia sem testes. Elas são a luz que mostram pra gente aonde o problema está. Nós estamos esquecendo isso. Nós, como população, paramos de cobrar. E os políticos, sempre acomodados, pararam de gastar dinheiro com isso. O resultado é: o Brasil é um dos países do mundo que menos testes fez proporcionalmente e menos faz. Isso está errado. Isso tem que mudar. Nós precisamos cobrar testes, testes e testes. Eu disse isso lá atrás, isso ainda é realidade hoje. Se você está tendo dificuldade para conseguir um teste pelo SUS ou pelo convênio, isso está errado. Se você está preocupado que a sua fábrica está abrindo, que a escola do seu filho está abrindo e não está sendo feito testes quando aparece um funcionário, um aluno doente, isso está errado. Nós precisamos voltar a pedir e a cobrar testes, testes e testes. Sem testes, a gente está no escuro. Segunda coisa, que na verdade é o óbvio, está faltando vacinação. Agora perceba, eu não usei a palavra nesse momento vacina, eu usei a palavra vacinação. E por que eu fiz isso? Simples, eu não quero ficar anacrônico, eu não quero ficar datado. Nesse momento no Brasil, nós já estamos com doses sobrando. A gente já está tendo cidades onde as pessoas que precisariam tomar vacina não estão indo. Apesar de a gente ter milhões de brasileiros que ainda querem ser vacinados e não estão conseguindo chegar até elas. Não vai demorar muito para que todos esses brasileiros sejam vacinados. E mesmo assim, a gente não vai atingir o número total de pessoas que precisam ter 2 doses de vacina para um controle real da pandemia. Por isso, a gente precisa chegar logo nessa barreira, a próxima barreira. A primeira barreira que o Brasil enfrentou foi a barreira da falta de vacinas. A próxima barreira é das pessoas não quererem ser vacinadas. A gente já encostou nessa barreira.
Já tem pessoas que estão fugindo da segunda dose porque tiveram reação na primeira, porque acham que uma dose só é o suficiente, ou simplesmente porque desencanaram e acham que a pandemia acabou. De uma forma ou de outra, seja porque as pessoas não estão conseguindo a vacina ou porque elas não querem ela, a gente vai precisar ter uma quantidade gigante de brasileiros vacinados para controlar a pandemia com vacinas. E por mais estranho que isso seja, a única estratégia que o Brasil admitiu até agora para controle da pandemia é a vacina. Nós não estamos fazendo um lockdown nacional. A gente não está fazendo mais nada. A gente está só vacinando. Vacinando pouco ainda, mas só isso. Por isso, para essa estratégia funcionar, pelo menos 85% da população adulta vacinável tem que tomar 2 doses. Então esse problema tem que ser atacado por múltiplas frentes. A falta de número de vacinas está acabando, está começando a chegar cada vez mais. Agora a gente tem que começar a facilitar o acesso a quem quer tomar vacina, a vacina, seja por forma de comunicação, pela questão de locais de vacinação, ou simplesmente por ampliar os grupos que podem ser vacinados em cada locais. Acho que cada cidade sabe muito bem quantas doses tem. Quando está sobrando dose, tem que ser anunciado isso, tem que ser colocado na rádio, na televisão, que o seja, tem que chamar a população para que nenhuma dose vá para o lixo. Agora, para aqueles que estão com medo de tomar a sua primeira ou segunda dose, tem que ter políticas públicas de conscientização e de incentivo à vacinação, como sempre teve. E se a política pública não está fazendo isso, somos nós, cidadãos, que temos que fazer. Você que tomou sua vacina, isso é pouco. Você que tomou suas 2 doses, isso é o mínimo que você pode fazer. Você tem que convencer o seu pai, seu irmão, seu tio, teu vizinho, teu colega de trabalho. Se você tomou sua vacina e você quer que as vacinas resolvam o problema da pandemia, você quer o fim da pandemia, você tem que convencer o máximo de pessoas possíveis a também tomar. Você precisa delas. Só você vacinado não te ajuda, não te protege, não resolve o problema. Como eu sempre digo, é por isso que eu faço esse material. É para que vocês possam se tornar multiplicadores. Se falta para você usar argumentos para convencer as pessoas à sua volta a tomar vacina, eu vou te dar esses argumentos. Tem diversos vídeos aqui, onde eu vou também estar linkando nesse vídeo, para que você possa usar os argumentos deles para convencer as pessoas a tomar vacina. Não importa a maneira. Use a lógica, use a emoção, use a chantagem, use o que for. Convença as pessoas à sua volta a tomar vacinas. Lembra do número mágico? 100 milhões de brasileiros com 2 doses? Pois é, isso valia até a P1. Com a Delta, pode ser que a gente precise de 150 milhões de brasileiros com 2 doses. Eu estou fazendo minha parte. Vamos lá, gente. Eu preciso da ajuda de vocês. Vamos convencer todo mundo a tomar vacina. Terceira coisa, e isso é muito importante, falta conscientização. Tem certas polêmicas que nem deveriam ser polêmicas, como o uso de máscara ou distanciamento social. Mas, na verdade, isso acontece principalmente porque muitas das pessoas que negam essa real tragédia ainda não sentiram na pele. Tá, eu conheço pessoas que negam tudo isso mesmo tendo perdido algum familiar, mas a maioria não é assim. Por isso, eu não vou nem entrar na senda das mídias tradicionais, né, programa de rádio, televisão, ou dos políticos, youtubers, né, atores e influencers. Não estou falando disso. Eu estou falando da conversa de pessoa a pessoa. Pessoas como eu, que todo santo dia vê essa face mais feia da pandemia, ou pessoas como você, que já sofreram por causa dela. O que eu posso fazer é isso aqui. São vídeos, textos, tentando mostrar para essas pessoas aquilo que eu estou vivendo todos os dias da minha vida. Vai ter quem acredite em mim, vai ter quem acredite em outro médico, outro influenciador que fala o contrário do que eu digo. Agora você que já sofreu, você que já perdeu nessa pandemia, o que você pode fazer é o que a gente chama no budismo de conversa de vida a vida. Pode ser que você não tenha o alcance de 10, 50, 100 mil seguidores, como alguns influencers têm, como eu tenho, mas você pode alcançar uma única pessoa e você pode mudar a cabeça dela. Se você já sofreu nessa pandemia uma perda, você já sofreu uma tragédia, o que seja, que mudou a sua cabeça, que fez você olhar para esse quadro da Covid com outros olhos, que modificou seus valores, se a partir de agora você realmente entende qual é o peso real do distanciamento, do uso de máscaras, da vacinação, use esse seu conhecimento, essa sua dor para algo positivo, que seja uma única pessoa, converse com ela, conte a sua história, seja um multiplicador e mostre para ela aquilo que os olhos dela, os olhos da alma, os olhos do coração não estão conseguindo ver. Faça com que a sua dor evite a dor dela. Tem um nome isso. Misericórdia. Quarta coisa que falta por demais nessa pandemia: treinamento. E agora eu estou falando especificamente da área da saúde.
É absurdo que na mesma cidade, no mesmo hospital, tem um médico que tem acesso a várias informações e outros que estejam repetindo protocolos de março do ano passado. Por isso, o objetivo desse vídeo não é causar polêmica. Eu não estou falando sobre tratamento X ou Y. Eu estou falando sobre aquilo que o Ministério da Saúde, como entidade, preconiza. Ele tem a cartilha dele. Se você entrar no site agora, vai estar muito bem elencado aquilo que ele diz que tem que ser feito e aquilo que, na opinião dele, Ministério da Saúde, depende da autonomia do médico. Está faltando se posicionar. Está faltando pegar e criar um protocolo de atendimento com as drogas que já são conhecidas e sabidamente reais e eficazes contra a Covid. Corticoides, anticoagulantes, e poder ensinar para os médicos a hora, a dose e o local onde elas devem ser utilizadas. Para isso, você tem que ter diretrizes, você tem que ter guidelines. Isso tem que ser acessível a todos os médicos do Brasil. Isso tem que ser divulgado. Isso tem que ser ensinado. E assim, gente, tem guideline no mundo todo. Todas as grandes instituições já se posicionaram sobre o que elas acham que tem que ser feito e não. Cabe ao Ministério da Saúde poder escolher quais são as entidades que ele vai acompanhar, que ele vai seguir. É o FDA? Americano? Então é o FDA. É o EMA europeu? É o EMA europeu. Não, vai ser só a Anvisa. Vai ser só a Anvisa. Não importa. Ele decide quais são as entidades que ele vai acatar a posição, cria o seu protocolo, cria o seu guideline e daí treina os médicos do Brasil inteiro para isso. Você está tendo médicos recém-formados, médicos que há anos não trabalhavam com pronto-socorro, tendo que ir para a linha de frente por falta de profissionais. Então você está tendo soldado que faz 10 anos que não pega num fuzil tendo que atirar, como aquele cara que mal saiu das fraldas. Que todo e qualquer exército faz, o mínimo que um exército pode fazer é fornecer para esses soldados treinamento. Está faltando isso. Quinto, e talvez o mais importante elemento que está faltando nesse momento no Brasil: união. Isso vale para todo mundo que está vendo esse vídeo. Quem me assiste porque gosta de mim, ou quem me assiste para me xingar e porque me odeia. Gente, não importa qual é o lado que você tá, não importa qual é a opinião ou qual o tipo de tratamento que você defende. Vamos combinar? Cada um puxando para um lado não tá dando certo. Nós temos que encontrar um caminho comum, um meio termo. Porque no final das contas, o inimigo é a Covid. E a gente começar a brigar entre a gente só faz mais vítimas. A gente tem que começar a encontrar os pontos em comum nessas opiniões tão díspares, sabe? É a vacina? Então vamos lutar pela vacina. São os testes? Vamos lutar pelos testes. Veja os outros 4 tópicos que eu coloquei aqui atrás e veja aquilo que você concorda comigo, mesmo que você me odeie. Vamos começar a colocar as pedras no chão e tentar ouvir de verdade o outro lado. E ao invés de começar a discutir quando ele fala algo que você não gosta, é perguntar: tá. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue descobrir em primeiro lugar aquilo que a gente concorda. E depois que a gente vencer a pandemia, a gente discute aquilo que a gente discorda. Mas, para ter coesão, às vezes falta liderança. E é nesse ponto que você entra. Você que está me ouvindo. Liderança não é uma pessoa. Liderança são várias pessoas. Quem trabalha com marketing, com empresa sabe disso. Existem os líderes de cada nicho e cada local. Você vai ter que deixar de ser só um divulgador. Você vai ter que se tornar um líder. Alguém que sobe em cima da mesa e resolve o problema. Pode ser que isso não valha para todo mundo que está me ouvindo, mas eu sei que existem muitos líderes que estão me ouvindo nesse momento. Você pode fazer a diferença nessa pandemia. Você pode pegar uma briga e transformar aqueles 2 grupos que estão se batendo num exército único para bater no verdadeiro inimigo. E é assim, gente. A hora que a gente parar de se preocupar com os nossos, com quem está comigo, com quem pensa como eu, e realmente perceber que mesmo o outro lado está no mesmo barco que eu, e que só salvando as pessoas desse outro lado, quem não pensa como eu, é que eu vou realmente evitar que 500 mil vire 1 milhão, é que a coisa vai se resolver. A gente tem que parar de pensar que tem 2 Brasis. Tem um só. Todos nós estamos sofrendo juntos. Está na hora de a gente começar a lutar juntos. Mais uma vez, eu disse, esse é um vídeo de opinião. Você não concorda comigo? Você acha que eu falei besteira? Você acha que está faltando outras coisas mais importantes do que essas 5? Deixa aqui no comentário. Com educação. É só nesse tipo de diálogo, de alma a alma, de pessoas que realmente pensam completamente diferentes, que a gente consegue chegar num verdadeiro lugar comum. Afinal de contas, se você está aqui vendo esse vídeo até esse final, é porque você quer o mesmo que eu. O fim da pandemia. Se você discorda dos meus métodos, você concorda nos meus objetivos. Só isso já é o suficiente para que no futuro a gente se torne bons amigos. Pode entrar, pessoal.
Aqui, todo mundo que quer salvar brasileiros é bem-vindo. Abraço.